Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que para muita gente parece um verdadeiro labirinto, né? A Previdência Social no Brasil é um emaranhado de regras, siglas, cálculos e que define o futuro de milhões de pessoas. E olha, hoje, 26 de janeiro de 2026, é o momento perfeito para essa conversa porque novas regras de transição foram atualizadas agora, no comecinho do ano. Nossa missão aqui é tentar iluminar esse caminho, entender como os benefícios são calculados, o impacto real da reforma de 2019 e, claro, se dá para corrigir um benefício que veio errado. Com certeza. E para navegar nesse labirinto, a gente precisa primeiro entender o mapa. E o mapa, nesse caso, é a própria linguagem do INSS. Antes de falar de regra, de estratégia, a gente precisa estar na mesma página sobre o que cada termo significa. São os alicerces de tudo. Ótima ideia, porque são justamente essas siglas que criam a primeira barreira. Nas fontes, 3 termos aparecem o tempo todo: salário de contribuição, salário de benefício e renda mensal inicial. Parecem a mesma coisa, mas não são, certo? Não, de forma alguma. E a diferença entre eles é, sim, crucial. Vamos começar pelo mais simples. O salário de contribuição, o SC. Pense nele como o valor base sobre o qual você, todo mês, paga a sua contribuição para o INSS. Ah, então é o valor que o sistema vê todo mês. O meu salário na carteira, por exemplo. Exato. Se você tem carteira assinada, é a sua remuneração. Se é autônomo, é o valor que você declara, sempre respeitando o piso e o teto do INSS. É o ponto de partida. Ok, o salário de contribuição é o que eu pago, entendido. E o salário de benefício, o SB? Pelo que eu li, é aqui que a coisa complica, principalmente depois da reforma. Exatamente. O salário de benefício, o SB, é o número mais importante do processo. Mas, atenção, ele não é o que a pessoa recebe. Ele é a média de todas as suas contribuições. É a base para o cálculo final. E aqui está a mudança mais brutal da reforma de 2019. Pode falar. Antes, o SB era a média dos seus 80% maiores salários desde julho de 94. O sistema, de forma generosa, deixava você jogar fora os 20% menores. O que faz todo sentido, porque são salários de início de carreira, de momentos mais instáveis, né? Isso devia ajudar muito na média final. Ajudava imensamente. Só que, depois da reforma, essa regra acabou. O cálculo passou a ser a média de 100% de todos os salários de contribuição. Nada é descartado. Peraí, 100%. Aqueles salários baixinhos do começo da vida profissional agora entram na conta? Entram. E, inevitavelmente, puxam a média para baixo. Vassou, isso é mais que uma mudança de cálculo, é uma mudança de filosofia. É uma mudança fundamental. Altera o valor da sua história de trabalho. Antes, o sistema meio que perdoava os seus começos. Agora não mais. Cada real contribuído te acompanha para sempre no cálculo. Entendi a dimensão disso. Então, se o salário de benefício é só essa média, um número no meio do caminho, o que acontece depois? Qual é o valor que de fato cai na conta da pessoa? Aí entra o terceiro conceito. A renda mensal inicial, a RMI. Ela que importa no fim do dia. A fórmula é RMI igual ao SB, aquele salário de benefício, multiplicado por um coeficiente. Um coeficiente, um percentual. E isso, um percentual que varia muito dependendo do tipo de aposentadoria. Pode ser 60%, pode ser 90%. Por isso a RM quase nunca é igual ao salário de benefício. Primeiro o sistema acha sua média, o SB, e depois aplica esse desconto, esse percentual, para definir quanto você vai receber. Certo, vamos destrinchar isso. A reforma de 2019 foi esse grande divisor de águas. Ela acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição para quem é novo no sistema. Mas e a multidão de gente que já contribuía há anos? Não, elas não foram jogadas direto nas novas regras. Para essa transição, foram criadas as regras de transição. São tipo caminhos alternativos para quem já estava no jogo. As fontes que a gente analisou focam em 4 principais. A primeira regra é a regra de pontos. Aquela que soma idade, mais tempo de contribuição e que sobe todo ano um pouquinho, certo? Contribuição. 30 anos para elas, 35 para eles. Ok. Mas e se a pessoa não chega nessa pontuação? Qual a alternativa? Aí tem a segunda regra, a idade mínima progressiva. Aqui o foco é a idade, não os pontos.
O tempo de contribuição é o mesmo, 30 ou 35 anos, mas a idade mínima sobe 6 meses por ano. Para 2026, a régua está em 59 anos e 6 meses para mulheres E para os homens? e 64 anos e 6 meses para os homens. Entendi. Duas regras que mudam com o calendário. E as outras duas são os famosos pedágios, né? O que são eles? O nome é perfeito. A regra do pedágio de 50% foi para quem estava quase lá em 2019, a menos de 2 anos de se aposentar. Essa pessoa precisa cumprir o que faltava e pagar um pedágio, ou seja, trabalhar 50% a mais desse tempo. Se faltava um ano, trabalha um ano e meio. E o pedágio de 100%? Esse parece bem mais pesado. E o pedágio de 100% exige cumprir 100% do tempo que faltava. Faltavam 3 anos, vai ter que trabalhar mais 3, totalizando 6. E ainda exige uma idade mínima fixa. 57 anos para mulheres, 60 para homens. Uau! Mas qual a vantagem de encarar uma regra tão dura? A contrapartida é que o valor do benefício é integral, 100% da média salarial, o que é uma raridade hoje em dia. Tanta regra. Confesso que fica um pouco abstrato. Acho que um exemplo prático ia ajudar a gente a sentir o peso real disso. A pensão por morte, por exemplo. Como ela ficou depois de tudo isso? Esse é um exemplo doloroso, mas muito eficaz para ilustrar o impacto. Uma das fontes usa uma expressão que eu achei perfeita. A reforma criou uma redução dupla. A redução dupla? Como assim? O valor é cortado 2 vezes antes de chegar na família? Exatamente. A primeira redução é na base de cálculo. O ponto de partida não é o salário da pessoa que faleceu. Primeiro, o INSS calcula qual seria o valor de uma aposentadoria por invalidez hipotética para essa pessoa. E como é essa aposentadoria? Pela nova regra, ela é só 60% da média de todos os salários. Quer dizer que antes mesmo de começar, o valor de referência já cai para 60% da média? Precisamente. A base de cálculo já nasce reduzida. E aí, sobre esse valor, que já é menor, vem a segunda redução, o sistema de cotas. A família recebe uma cota de 50%, mais 10% por dependente. Então, no caso de uma viúva sem filhos, como fica? Ela, como única dependente, vai receber 60%, 50% da cota familiar, mais 10% dela daquele valor da aposentadoria hipotética. Peraí, então ela recebe 60% de 60%. Isso dá 36% da média salarial original. O impacto financeiro para uma família deve ser devastador. É um impacto profundo e, para piorar, as fontes também lembram que a duração do benefício para o cônjuge depende da idade. Para os mais jovens, a pensão dura só alguns anos. Não é mais vitalícia na maioria dos casos. Não é. Ok, com essa complexidade toda, com tantas regras, é quase inevitável que erros aconteçam, né? O que acontece se o benefício de alguém foi calculado com um valor menor do que deveria? Tem como corrigir? Sim. Felizmente tem, através das ações de revisão. Uma das fontes explica que existem basicamente 2 tipos de erro. O primeiro são os erros materiais. O INSS simplesmente não considerou algo do seu histórico, como um tempo de trabalho rural, uma atividade especial. Erros nos dados, então. E o outro tipo? O outro são os erros de direito ou de cálculo. Aí é quando o INSS, como sistema, aplicou uma tese de cálculo errada para muita gente. E as fontes destacam 3 revisões com um potencial enorme. A primeira, a mais famosa, é a revisão da vida toda. Essa deu o que falar, mas qual é a lógica dela? A lógica é corrigir uma injustiça. A lei, em 99, disse que só valiam as contribuições de julho de 94 para frente. Só que muita gente tinha salários altos antes de 94, e essas contribuições foram para o lixo. Ah, então a revisão busca incluir esses valores antigos no cálculo? Exatamente. Incluir a vida toda de contribuições, o que pode aumentar muito a média para quem se encaixa nesse perfil. E por que o INSS mesmo já não corrige isso para todo mundo se foi um erro? É a grande questão. O INSS argumenta que seguiu a lei da época, e o impacto fiscal seria gigante. Por isso, a briga foi para a Justiça. E existem outras 2 revisões importantes. A do buraco negro, para benefícios de um período de hiperinflação, e a revisão dos tetos, para quem contribuía pelo máximo e teve o benefício achatado. Parece que existem várias chances de corrigir o valor, mas imagino que não seja um processo simples. Não é. E tem um alerta fundamental das fontes.
É absolutamente essencial fazer os cálculos antes de pedir a revisão. Por quê? Porque, ao pedir a revisão, você autoriza o INSS a refazer tudo do zero. E, em alguns casos, o recálculo pode, acredite, diminuir o valor do benefício. Nossa, então é um campo minado. Você tenta consertar e pode acabar pior do que estava. Totalmente. É um tiro que pode sair pela culatra se não for muito bem analisado. A orientação de um especialista é indispensável. Com o INSS mais restrito, benefícios menores. Parece que a responsabilidade pela aposentadoria está caindo cada vez mais no colo do indivíduo, né? É aí que entra a previdência complementar. Exatamente aí. A previdência complementar ou privada, é isso. Uma poupança de longo prazo, voluntária, que corre em paralelo ao INSS. Existem dois grandes tipos. A fechada, que são os fundos de pensão de grandes empresas, como a Petros da Petrobras, para os seus funcionários. Certo, mas para quem não tem essa opção na empresa, o que o mercado oferece? Aí você entra no universo da previdência aberta, disponível em bancos e seguradoras. E aqui, as duas siglas mais famosas são PGBL e VGBL. A diferença entre elas é puramente fiscal, é o ponto-chave. PGBL e VGBL. Eu sempre vejo, mas nunca entendi direito a vantagem de cada um. Da declaração completa. A grande vantagem é poder abater o que você contribui da sua base de cálculo do imposto até 12% da sua renda. É um benefício fiscal agora. E a desvantagem? A contrapartida é que, lá na frente, no resgate, o imposto incide sobre o valor total, o que você depositou mais os rendimentos. E o VGBL, imagino, é o oposto. Exato. O VGBL é para quem faz a declaração simplificada. Ele não tem esse benefício fiscal anual, mas, em compensação, na hora do resgate, o imposto come só um pedaço, incide apenas sobre os rendimentos. O principal que você investiu fica livre do imposto. Então a escolha é uma aposta sobre como vai ser a vida fiscal da pessoa daqui a 20, 30 anos? E isso é complexo. Exatamente essa a complexidade. Você precisa projetar sua carreira, sua renda. É um planejamento de longuíssimo prazo que exige uma reflexão bem profunda. Bom, resumindo nossa conversa, então, o sistema de previdência brasileiro passou por uma transformação, temos cálculos mais duros que não perdoam mais o início de carreira, benefícios que tendem a ser menores, como a gente viu no exemplo da pensão por morte, e regras de transição que exigem atenção constante. Perfeito. O que as fontes mostram é uma mudança de paradigma. O sistema, que antes focava muito no tempo de serviço, agora equilibra isso com a idade e com a sustentabilidade fiscal do regime. A lógica mudou de você trabalhou o suficiente para Você trabalhou o suficiente, tem idade para se aposentar e o sistema consegue te pagar. É essa a nova equação. uma mudança e tanto. E isso leva a gente, eu acho, a uma reflexão final para além das regras. Sim. E eu deixaria uma provocação para quem nos ouve. Diante dessa nova realidade, como o próprio conceito de aposentadoria precisa ser replanejado por cada um de nós? A dependência exclusiva do INSS ainda é uma estratégia viável para as próximas gerações? Ou o crescimento da previdência complementar já indica uma mudança definitiva, onde a responsabilidade pelo futuro financeiro se tornou, queiramos ou não, muito mais individual?